Bora lá, fiel! Fala, torcida do Timão! Bora para mais um vídeo aqui do canal. Bora com as últimas informações do Corinthians. Inacreditável, galera. O Corinthians está querendo a contratação do goleiro Neto, tá? E também tem informação de que o Corinthians quer a contratação do atacante Malcom. Será que Malcom pode retornar aí pro Timão, galera? Cria do terrão. Me diz aí o seguinte nos comentários. Se você aprova a contratação do Malcom, será que o Corinthians vai fazer uma contratação certa, assertiva? Galera, ele saiu da Arábia Saudita devido a alguns problemas que tá tendo por lá, né, com os Estados Unidos. E ele pode estar chegando aí no Timão, viu? Você aprova essa contratação, galera? Comenta aqui agora a sua opinião e sem mais enrolações, tá? Bora aí para as últimas informações que acabaram de sair do Timão do Corinthians. Bora pro vídeo, galera. E agora sim, o logo do Corinthians aqui. Vamos falar com Amanda Barbosa. Amandinha, traga as informações do Coringão pra gente. Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. Atualizando, né, esse Corinthians que está se preparando, segue seu cronograma de treinos por aqui, volta a jogar só no dia 11 contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, com notícia boa, Yuri Alberto e também o Caio César, né, o Caio César que chegou nessa janela de transferências, saindo do departamento médico, tá naquela fase de transição, mas fazendo trabalhos com o elenco corintiano. Então, é aquele período que o Corinthians queria, mais longo, para poder recuperar jogadores que estão no departamento médico, dar um descanso, treinar mais, então tá funcionando aí pro Corinthians, contando aí com esse retorno do Yuri Alberto, também do Caio César aos trabalhos com bola. Nos bastidores, o que a gente acompanha aí também foi a questão do João Ricardo, né, goleiro do Fortaleza, que vinha negociando com o Corinthians e por reprovado nos exames médicos aí da equipe essa semana, e com isso o Corinthians já iniciou uma conversa com o Neto, goleiro do Botafogo. Quer contar com um goleiro mais experiente, tem hoje o Hugo Souza, que como a gente trouxe essa semana, tem interesse em voltar à Europa no meio do ano, outros dois jovens, então conversas iniciadas que podem ganhar corpo nos próximos dias, viu, Fred? De skate, pum, e já. Boa, Amandinha, muito obrigado pelas informações. E o André? Perguntaram se o valor é 22 milhões de euros. O Bruno Andrade e o André, eu tô nessa apuração aí porque não dá pra dizer que deu uma esfriada nessa negociação do André, né? Porque existem alguns obstáculos por aí, mas o Corinthians já afirmou que não negocia por 17 milhões de euros, que é aquele valor que trouxemos aqui, que estava tudo bem encaminhado. E aí o Bruno Andrade, o André Hernan e eu apuramos que é 22 milhões de euros, né, Bruno Andrade? É isso, na segunda-feira a gente trouxe que existiria mais uma reunião, desta vez com o Osmar Stabile tomando conta de tudo. Aliás, uma informação que o Hernan partilhou com a gente no grupo e nós trouxemos ontem na ESPN em forma de texto, que o Marcelo Passo ficou um pouco mais de lado nessa negociação e o Osmar Stabile puxou para ele a responsabilidade de colocar ou não para frente essa negociação do André com o Milan. Já havia rejeitado, ele não quis aceitar a proposta de 15 de euros mais 2, 17 milhões de euros globais, porque não assinou. Isso criou ali um mal-estar, uma revolta do lado do jogador, não do jogador, né, mas dos representantes do jogador e do Milan. Até então aquela questão de poder talvez entrar na FIFA, acionar a FIFA para conseguir desbloquear a negociação. Nessa reunião, o Osmar Stabile definiu um novo valor de mercado pela parte do Corinthians, tá? Que são os 70%. Porque o André eventualmente poderia continuar abrindo mão dos 30% que tem direito dos direitos econômicos. Então, basicamente, o Corinthians hoje avalia os seus 70% em 22 milhões de euros, dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. As conversas continuam, a proposta anterior foi recusada oficialmente, agora todos os cenários estão em cima da mesa, e são 3 cenários os mais óbvios. Ou o Milan aceita os 22 milhões de euros que o Corinthians pede por 70% e o negócio fica desbloqueado a partir de junho, pós-Copa do Mundo, ou o Milan pula fora do negócio, ignora de vez o André e vai buscar outro jogador, ou aquela terceira via, a terceira opção, que não está 100% descartada, é só uma informação nossa, de acordo com aquilo que o Milan pensa, é o Milan ainda assim levar adiante a questão de acionar a FIFA por conta da proposta vinculante que muita gente do Corinthians aceitou, menos o presidente. Troca de minutas, troca de documentações, o sim do jogador, o alinhamento em 17 milhões de euros. Então o Milan também cogita ainda essa possibilidade, mas são 3 cenários em cima da mesa. A ideia é que todas as situações sejam resolvidas de forma mais amigável possível. Então, proposta anterior recusada, conversas continuam, valor definido hoje, 22 milhões de euros, e o Corinthians aguarda
um feedback do lado do Milan nos próximos dias. E quando a gente fala aqui, ó, tem a possibilidade, ou a possibilidade porque teve toda aquele ok, as assinaturas. Mas um monte de gente, porque o que surgiu de especialista em direito esportivo e principalmente em FIFA, depois desse caso do André, no Twitter e tal, mas se o presidente não assinou, não vale de nada. Ok, para você pode valer essa verdade, e aliás, fique com essa verdade. Mas o Milan, que é uma entidade, né, que é um clube de futebol que tem um corpo jurídico, se a partir do momento que o corpo jurídico do Milan enxerga que existe uma chance de ir à FIFA e faz um estudo de uma possibilidade, a gente está trazendo só a informação. Exatamente. A gente não está confrontando ninguém. Não. Então você, amigo do outro lado aí, que gosta de ser leãozão de teclado, fique com a sua verdade. O pessoal entendeu. Não entende, velho. Não é isso, não entende. Não, gente, tá não claro. entende, mas a tô gente tá falando. trazendo informação dos clubes. Tô falando, senão não estaria explicando. Você quer ver aqui, ó, André Luiz? André Hernan, é pura credibilidade. Aí, ó. A galera Muito gosta obrigado. de você. Só que ele pôs Hernan sem H. Será que é de você que ele tá falando? Pode ser que ele tenha. Aí não, pô. É com H, tá, André Luiz? Pode ser. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho muda rápido. Pode ser que ele tenha errado. Semifã, não é totalmente fã. Semifã. Fala, ô Bruno. Não, só para reforçar que nessa troca de minutas, na troca de documentações, também tinha ali o sim do André. O André continua disponível, disposto, interessado em trocar o Corinthians pelo Milan no meio do ano. A questão é que o André deixou muito claro na última semana agora, ou pelo menos de segunda-feira para cá, que não vai forçar a saída. Vai respeitar, evidentemente, a decisão do Corinthians, a decisão do Milan, que seja a mais amigável possível. Mas no que depender do André, ele não vai bater a porta do Osmar Stabile, pedir pelo amor de Deus e forçar a saída. Isso é importante. O André quer a negociação, mas quer que a negociação seja a mais justa e amigável possível para deixar uma boa imagem. André Luiz mandou, desculpa pelo erro, Hernan com H. Boa. Aí o que sim vocês falam aí é 100% certeza. Marcos Fernandes Araújo mandou. Aqui não tem semi-verdade, entendeu? Não tem. É apuração, meu filho. Por falar em apuração, tem o Alisson pra gente falar. Tem a questão que você prometeu das torcidas também, Felipe. Verdade, é um bastidor dessa questão da volta da torcida visitante. É um só. Não, quando eu falo quer dizer que tem mais, né? Mas você entendi. Não, é muito um literal. bastidor grande. É isso. Ele foi muito literal, ele é muito... Mas vamos voltar às torcidas? Então, vamos lá, trazer esses bastidores da volta da torcida visitante em clássicos de São Paulo, né? Que tá se aproximando, não tá perto ainda, não dá para cravar que vai voltar ainda esse ano, mas a Federação Paulista, pessoas envolvidas nessa volta estão otimistas para que volte ainda esse ano. Já teve reuniões com os clubes, com as torcidas organizadas, deixa eu ver quem mais que teve reunião aqui, ó, com o MP, com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, para que isso ocorra ainda esse ano. Existem muitos debates, porque sabe que é muito complicado, mas existe um otimismo, Bruno Vicari, é uma questão que vem sendo trabalhada. Nessa semana, teremos mais 2 reuniões com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o Ministério Público para dar andamento nessa questão. O Ministério Público é quem decide, dá esse aval, se volta ou não. Bom, rapaziada, o Corinthians tá de folga, né? Uma folga forçada depois da eliminação do Paulista, e aí parece que tudo vem à tona. E algumas situações pendentes vão sendo resolvidas e tudo mais, e a gente vai atualizando vocês aí até o Corinthians voltar a entrar em campo no dia 11 de março, quarta-feira da semana que vem, recebendo o Coxa pela 5ª rodada do Brasileirão. O Corinthians está atrás de um goleiro. E essa informação, ela é preciso ser passada de várias maneiras. Primeiro, porque é necessário um goleiro experiente, de bom nível, para substituir, né, o Hugo Souza, na medida em que tem convocações, e às vezes a convocação ela é na data FIFA em que o clube não joga, e às vezes o calendário brasileiro não permite isso, né? O cara tem que voltar no dia do jogo, que está marcado, mas ele jogou ontem, mas aí ele está voltando da China, não chega a tempo. Então você precisa ter um goleiro substituto à altura, o que é muito difícil, ou pelo menos próximo disso. O Felipe Longo vem recebendo oportunidades, é um menino da base, o Matheus Donelli, né, também acabou sendo repassado nesse momento para poder jogar. Não há um substituto efetivo do Hugo Souza. E olha que ele até se ausentou por lesão por mais tempo do que normal, do que normalmente os goleiros costumam se ausentar, por uma questão ou outra. E pode acontecer.
Então o Corinthians precisa se precaver e ter um goleiro reserva experiente, de bom nível, para quando o Hugo Souza não poder jogar. E aí você não baixar tanto o nível, né? Com todo respeito aos reservas hoje, né? Mas você minimizar um pouco o teu prejuízo. O Hugo é um dos caras mais influentes no time. Então, o Corinthians, por exemplo, tentou a contratação do João Ricardo, goleiro experiente que estava no Fortaleza, tem o livre trânsito aí por conta do Marcelo Paz, aquela coisa toda. Chegou em São Paulo, estava treinando, tudo mais, foi realizar exames e foi reprovado nos exames médicos. Ele já estava parado há algum tempo, a gente não sabe exatamente qual o motivo dessa reprovação, mas enfim, o departamento médico do Corinthians fez aquela recomendação de não contratar. E aí o Corinthians não contratou. Ele voltou para o Fortaleza e não vai ser o goleiro reserva do Corinthians. Eu achava uma boa solução. O João Ricardo, goleiro já com 37 anos, experiente, que quando entrasse ia dar conta do recado, mas não foi o caso. Com isso, o Corinthians se voltou para o mercado e abriu conversas para tentar a contratação do goleiro Neto. O Neto tem 36 anos, está no Botafogo desde agosto do ano passado, tem contrato até junho do ano que vem, de 2027, mas simplesmente não vem jogando com o Martim Anselmi, o Léo Link, que está jogando por lá, que é da base do Atlético Paranaense, assim como o Neto. O Atlético revela bons goleiros, né? Santos, o Everton, na verdade não necessariamente revelados pelo Atlético, mas onde eles surgem, né? Vamos colocar dessa maneira. E o Neto, cara, a carreira dele é bizarra, né? Se você pensar num goleiro que passou por Arsenal, Barcelona, Valência, que mais? Bournemouth. Cara, é impressionante. É impressionante. A carreira Juventus, a carreira do Neto é espetacular. Só que quando ele volta e assume o gol do Botafogo, ele comete algumas falhas, não sei se por adaptação, nem sempre ele foi titular nesses times europeus, né? Então, assim, o goleiro precisa de sequência. Sabidamente é um bom goleiro, tem um grande know-how, mas ele realmente não conseguiu performar no Botafogo. E eu acho que trata-se, assim, de uma boa aposta, né? Porque aí você vai num goleiro de nome, num time que não tá usando o cara, e oferece para ele uma possibilidade dele jogar de vez em quando, ou de até mesmo, quem sabe, assumir a camisa 1. Calma, Chico, o que você tá falando e tal? Bom, é que o Hugo Souza não esconde de ninguém o desejo de retornar para a Europa. Se ele for para a Copa do Mundo, seria uma coisa muito bacana para ele, para o Corinthians, né, de ter um jogador por lá, mas a valorização dele seria muito grande. E talvez o Corinthians se beneficiasse com isso. Por que eu digo talvez? Porque o Corinthians só detém 60% do Hugo Souza. Então, dependendo da proposta, é mais interessante você ter o Hugo por aqui, que já é um ídolo da torcida, um cara muito querido, um cara super identificado, um cara responsável por vitórias, por títulos, um pegador de pênaltis exímio, um goleiro que o torcedor hoje olha para o gol e se tranquiliza ao saber que o Hugo Souza está lá. E não é fácil você construir ciclos longevos, né? Então, é muito simples eu dizer aqui, né? Pô, mas o Hugo ele poderia ficar e jogar 1000 jogos aqui no Corinthians e se tornar um ídolo máximo, o maior goleiro da história. Tem aspiração profissional do cara querer jogar na Europa. Ele já esteve lá com o Chaves de Portugal, mas um clube muito pequeno, foi rebaixado, inclusive. Então é diferente. Se ele vai para uma outra prateleira depois de uma Copa do Mundo, bom, aí fica muito difícil segurar. E aí talvez o Corinthians esteja fazendo esse movimento por um goleiro para tentar se precaver. Porque da última vez foi o que aconteceu, né? Ele perdeu o Cássio e o Carlos Miguel. E aí inventou o Hugo Souza naquele momento, né? O Fabinho Soldado tirou esse coelho da cartola, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, se você perde hoje o Hugo Souza, independentemente da maneira, se por lesão, por suspensão, por convocação, por contratação, sei lá, né? Você precisa ter alguém, né? E o Neto me parece uma boa saída. Mas por enquanto são apenas conversas, né? Ele tem contrato. Então será que o Botafogo vai liberar? Vai pegar um Pedro Raul, por exemplo, algum jogador do Corinthians em troca? O Alex Santana, que está lá encostado? Não sei. Vamos ter que aguardar. Ele só tem 9 jogos, cara, com o Botafogo. Chegou em agosto do ano passado.
o goleiro Neto. Falando de negociações, a janela fechou, a janela grande, né? Mas a janelinha tá aberta para jogadores que disputaram o estadual. Inclusive o Botafogo se enquadraria nisso, né? Daria para registrar até o dia 27 de março o goleiro Neto. O zagueiro Dantas, lembram que eu falei aqui no vídeo anterior? Que foi procurado, né? Junto ao Novo Horizontino e tudo mais, mas os caras ofereceram, né? Ou melhor, sugeriram o valor de 2 milhões de dólares. E aí o Corinthians já se retirou do negócio, recuou e não deve contratar o zagueiro destaque aí do Novo Horizontino nos últimos anos. Ele tem só 21 anos e até um valor de mercado, mas a questão é que não condiz com a realidade do clube, né? O José Martínez se despediu, não sei se vocês viram na sua rede social, finalmente, né? Depois de muito tempo. Ele foi lá e disse que agradeceu, né? Qual foi a frase que ele usou? Ele usou uma frase do tipo, sempre dei o meu melhor, enfim, fiz tudo pelo Corinthians. E aí eu vi muito torcedor chateado, dizendo que o Corinthians tinha que perdoar e tal. E vamos lá, cara, o Martínez realmente foi importante em alguns momentos. É um cara de muita disposição, né, muita saúde, um cara que corria o campo inteiro, fez um ou outro gol, ajudou muito naquela final contra o Vasco, na Copa do Brasil. Volante mordedor, pegador, que corre pra lá e pra cá, de vez em quando chega na frente. Mas assim, a questão campo, ela não pode se sobrepor a tudo. A gente não pode simplesmente, dentro de uma hierarquia, dentro de uma ordem social, dentro de um clube, né? São muitos jogadores, você não pode dar um tratamento desigual para um atleta, independentemente do que ele tenha feito. Obviamente, explicações são ouvidas e tudo mais, mas ele abusou muito da sorte, assim, sabe? Ele não respondia o Dorival, não foi a primeira vez, atrasava depois de data FIFA.